Graças a Deus, uma vez mais, o nosso Deus ele está nos concedendo esta oportunidade de estarmos em uma mais tarde deste dia para agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida dos meus seguidores. E já temos uma pessoa, que já está conosco, já visualizando a nossa live. Nós iremos tratar um assunto um tanto pouco complexo, podemos dizer assim, pela situação que nós estamos vivendo no mundo atual. Podemos entender que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo muito bom, pelo contexto da Bíblia Sagrada, mas fora da Bíblia Sagrada existe um contexto meio que insatisfatório. Por que eu estou dizendo isso? Biblicamente falando, nós vemos muitas e muitas pessoas com atuações carnais sem base bíblica. Já estamos falando, carnal, porque a Bíblia nos ensina a sermos espirituais. Mas quando o homem passa a viver de forma carnalmente, ele começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E quero desde já pedir, você que está à escuta, que está nesta live juntamente conosco, você vai desde já compartilhando, compartilhe essa live aí com seus amigos, com seus companheiros. Se você viu indo assim, é porque alguém está me acenando, Eu vou aqui, e aperto e aceito na mesma hora, Está com o Jorge Arnaldo, Roberto, meu amigo, meu companheiro, Paragominas, Roberto Gomes. Um dia desse, Roberto, eu estava comentando um assunto, tanto pouco que você presenciou, o irmão da Valquíria, um livramento que Deus concedeu para o irmão da Valquíria, onde o Senhor Deus ali, ele chamou, sussurrou em seus ouvidos, e por algumas vezes o Senhor ouviu e foi lá, Deus deu livramento para o irmão da Valquíria, onde o mesmo já dorme no Senhor, Um abraço, meu querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Voltando ao que nós estávamos falando, onde as pessoas, na verdade, eles vivem uma anomalia espiritualmente falando, E infelizmente tem muitas pessoas que elas são guiadas, por esta atividade espiritual. Se endereçam para uma localidade que não é para se endereçar. E infelizmente muitas e muitas pessoas que não têm temor de Deus andam vivendo andam fazendo coisas que não agradam ao Senhor, Deixa eu apertar aqui. Vou até pedir auxílio aqui da missionária, se ela puder nos ajudar aqui, a Ariane, Tassiana. E para chegar a este ponto, está viralizando aí na rede social, onde pessoas estão até mesmo já acreditando, pessoas de dentro da igreja, infelizmente, estão acreditando nessa... Aqui na igreja sempre eu falo sobre macacada, Isso é uma macacada muito grande. E infelizmente tem muitas pessoas que estão acreditando nessa marmota, infelizmente. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada, eu queria que você atentasse para que nós iremos falar aqui na tarde deste dia. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 9. Olha o que diz aqui de forma bem clara, bem específica de Deus para o ser humano e também para o povo, que se dizem cristãos.
Ser crente é uma coisa, acreditar. Ser crente quer dizer acreditar na existência de Deus. E ser cristão é seguidor de Cristo, né? Alguém disse um dia desse que o original cristão, mas eu entendo que você, quando é seguidor de Cristo, você passa a ser um cristão. E Jesus, ele nunca ensinou nenhum de nós fazemos aquilo que o mundo ensina, fazemos aquilo que o mundo orienta, mas fazemos aquilo que a Bíblia de fato orienta, né? Olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, isso aqui já é uma orientação de Deus ao povo de Israel, tá? Te der, não aprenderás, olha, não aprenderás, versículo 9, a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ou seja, Deus já estava explicando para o povo de Israel o que as pessoas estavam fazendo, os pecadores, as práticas que eles estavam fazendo no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus hábitos e costumes. Eu costumo dizer que nós não devemos termos hábitos do velho homem e nem costumes do velho homem. Os nossos hábitos têm que ser baseados na Bíblia Sagrada. E quando a Bíblia Sagrada nos orienta, a verdade é esta, vamos passar a ter hábitos espirituais baseados na palavra. Amém? Daniel, Hilton Nascimento também está conosco, Deus abençoe. Pedro Leôncio, irmão Pedro, lá de Paragominas, Deus abençoe, irmão Pedro. Então, olha aqui, não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Ou seja, Deus estava explicando que existia ali uma camuflagem, a verdade é esta. Ele disse, olha, se alguém inventar de fazer vocês passar pelo fogo, nessas pessoas não, viu? Porque eles podem fazer, porém, eles vão ter ajuda, em outras palavras, eles vão ter ajuda em um mundo metafísico que o adversário, Deus estava explicando de forma bem exemplar para eles, olha, somente o nosso Deus, meus queridos irmãos e seguidores, pode fazer coisas, que diz lá no livro sagrado de Isaías, se tu passares pelo fogo, né, elas não vai te arder. Olha, arder é uma coisa, queimar é outra. O que Deus está dizendo no livro de Isaías é basicamente isso. O que é arder? Ou seja, o fogo estar de longe. Se você ficar a uma certa distância do fogo, você vai sentir aquela quentura e você vai sentir o ardor da quentura. Deus está dizendo e para o povo de Israel, né, que a chama possa poder estar de longe ou de perto, ela não ia queimar e nem arder. E temos esta promessa que quem faz acontecer o milagre na vida do homem é Deus e mais ninguém. Mas infelizmente existem pessoas que dão credibilidade ao adversário. Dão mais evidência e credibilidade ao adversário do que a própria palavra de Deus. Semana passada falamos sobre a verdade, as verdades e as inverdades. Ei, a Bíblia diz em Apocalipse que o diabo tem poder para descer fogo do céu. Vamos lá. Aí diz aqui, versículo 11: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Tá bem aqui. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, elas consultam. Infelizmente, tem pessoas que elas vivem uma instância de quererem consultar a Deus ou aos homens, consultar até mesmo a mortos,
O interessante é que um dia desse eu falei, conversando com alguém, eu perguntei para ele, o que é que um morto faz? Deixa eu ir mais para cá que é melhor. Aí, dei um zoom aqui sem querer, me perdoa, vou ver se eu tiro aqui um pouco o zoom. Aí, eu perguntei, o que é que um morto faz? Ele disse, pastor, nada, e por que tu consulta morto? Gente, morto não faz nada, né? Elismar, irmão Souza, lá de, que esqueci a cidade, esqueci o nome da cidade, minha cunhada está assistindo também, que Deus abençoe. E aí Deus aqui diz algo interessante, onde as pessoas infelizmente se endereçam a mortos, vão consultar a mortos, espiritismo, né? Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Como eu falei agora há pouco, o diabo ele tem poder para descer fogo do céu. Ele se materializa para enganar a muitos. Não vou dizer o nome aqui por questão de ética, porque essa pessoa me segue, mas essa pessoa, ela há muitos anos atrás, já servindo a Jesus, ela tinha arrumação, né, como diz o povo lá do interior, que tinha um hábito, na verdade, ser mais bonito, esse pronunciamento, de ir para terreiro de macumba. Gente, isso é antibíblico. Não é melhor nós consultarmos ao Senhor? O interessante é que a Bíblia nos conta a história sobre Daniel, quando Daniel ele foi ter com o rei, e o rei disse, olha, eu tive um sonho, eu quero que tu me revele o sonho. E os bonitinhos lá, né, os adivinhos, eles pegaram e quiseram lá dilumbrear o rei, mas não, vocês estão querendo querer me dilumbrear. Aí Deus mandou rematar um bocado de gente lá, um bocado de adivinho, mandou chamar Daniel. Daniel, peraí, deixa eu consultar o meu Deus, me dá 3 dias. O interessante é que ele foi se consultar a Deus e Deus revelou a Daniel o sonho. Não foi o significado do sonho, mas foi o sonho. Ou seja, o que Deus está dizendo para você e para mim é para nós consultarmos unicamente a Ele. Porque quando nós consultamos ao Senhor, Ele revela. Porque a Bíblia diz que o oculto pertence aos homens, porém as reveladas pertencem a Deus. E quando Deus, Ele revela-nos a palavra dEle, revela-nos o oculto, é porque Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, quando nós nos endereçamos a Ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Todas as vezes que você for consultar ao Senhor, Ele falará na tua vida, porque Ele é Deus. Deus não está te mandando você consultar a ninguém. Deus não está lhe orientando você a consultar, Ele está mandando você consultar a Ele. Quem morreu, morreu e acabou-se a conversa. E a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. E está viralizando aí na rede social, alguém mandando a pessoa aí para a Bíblia Sagrada, né? Folhear Bíblia por Bíblia. Se porventura essa pessoa achar um cabelo dentro da Bíblia e tomar um copo de água, diz que esse coronavírus não vai pegar nessa pessoa. O interessante é que a pessoa está dando credibilidade, e tem gente que está fazendo isso, gente. Eu fico assim pasmo de ver as pessoas que são leitoras da Bíblia Sagrada, só são leitoras, não são estudiosas. Porque quando a pessoa é estudiosa da palavra de Deus, ela tem uma consciência que isso, volto a dizer, é marmota. É marmota. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. A Bíblia diz em Salmo 91:10 que praga nenhuma chegará na tua tenda. Tenda é casa. Tenda é casa. Né? Cândido Mendes, obrigado, irmã André, irmão Souza, Cândido Mendes. Nós vamos aí, viu? Em nome de Jesus, tomar aquele velho café com aquele pão saindo. Rapaz, irmãos, o irmão Souza, a irmã André faz um pão, são padeiro, e faz uma pizza daquela. Sim, vamos lá. Quando eu falo chegar à tua tenda, é porque você está dando evidência ao Deus que fez os céus e a terra. E detalhe, também diz o Salmo 91, versículo 8, 9. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. A pergunta é,
Interessante essa pergunta. Os magos e as magias podem interromper a obra de Deus? Deixa eu te falar. Nenhum encantamento, tá? Pode atropelar a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela é de Deus. Aí diz lá em Mateus 16, 18, onde Jesus fala para Pedro, Pedro, versículo 17, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e versículo 18, que as portas do inferno, Pedro, não prevalecerão contra a minha igreja. Então, o diabo, ele quer prevalecer na... Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que existe dois tipos de igreja? Que é isso, pastor? Você está doido? Não. Existe dois tipos de igreja. Primeira igreja é a feita pela mão do homem, tá? Que é a tenda. Naquele tempo tinha a tenda móvel, depois Salomão fez a tenda já fixa. E existe a tenda, que é a casa, a mesma coisa, que é feita pela mão de Deus, que somos nós. E passamos a sermos casa de Deus no dia que Jesus veio à terra, e Paulo nos fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa de Deus. E o fato é que a praga não vai chegar na tua tenda quando você tem a palavra de Deus na tua vida. Quando você tem a palavra de Deus em sua vida, tenha por certo que o diabo não vai prevalecer. Mas se você der algum tipo de evidência para o adversário entrar na tua casa, ele vai entrar. Ele vai enganar. E infelizmente muitas e muitas pessoas têm pagado um alto preço porque têm dado evidência a questões materiais, ou seja, são materialistas. E as pessoas que são materialistas, infelizmente, acreditam muito naquilo que vê. O próprio Tomé, para ele acreditar em Jesus, ele teve que lá tocar em Jesus, colocar o dedo lá nas chagas, para poder acreditar que era Jesus. Não sei se eu não... Me perdoa de eu estar sendo sincero, de chamar você de cristão, porque o cristão, ele não acredita nessas coisas, ele só é crente, ele precisa ser cristão, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ei, você que conhece de fato Cristo, você tem que ser livre pela palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina isto. Ela vai nos ensinar a sermos pessoas adébitas à palavra. A verdade é esta. Quando você é adepto àquilo que os homens falam, aí você vai ser adepto aos pronunciamentos humanos. Mas quando você é adepto à palavra de Deus, você nunca será enganado. Porque isso é marmota. Esse negócio de cabelo, conversa é essa? Gente, isso é conversa fiada. Me prova na Bíblia, pelo amor de Deus, onde é que está escrito isso, gente? Pelo amor de Deus. Que através de um cabelo é difícil. É difícil. Mas o interessante é que o diabo, ele é enganador. Além dele ser enganador, ele usa alguém para enganar. Eu costumo dizer aqui na igreja que nós pastoreamos, eu digo assim, irmãos, o diabo, ele só, Deus como o homem, Deus como o diabo, ele só precisa de um corpo e mais nada. Por que eu digo isto? Se a pessoa der lugar ao diabo, ele vai fazer a vontade do diabo. Se ele der lugar a Deus, ele vai fazer a vontade de Deus. E quando a pessoa dá lugar a Deus, sabe o que vai acontecer? Ele, na verdade, ele vai executar a vontade de Deus. Vai ser praticante das obras de Deus. E se ele for do diabo, ele vai fazer a vontade do diabo. E quando faz a vontade do diabo, executa as obras do diabo. Acabei de ler agora há pouco aqui, falando sobre as pessoas, e detalhe, Deus estava orientando o povo de Israel a não ser praticante daquilo que os pecadores estavam praticando. Ele já estava
orientando, admoestando o povo a não fazer o que outros estavam fazendo. Por que Deus estava orientando o povo de Israel? Porque é povo dele, povo que acreditava na existência dele, a servo, era o povo escolhido dele. E por ser dele, ele não queria que o povo se contaminasse. Porque na medida que as pessoas fazem tal coisa, está desvirtualizando Deus da vida dele e desacreditando da obra dele. Então, o interessante é que o diabo ele é enganador. E por ele ser enganador, como costumo dizer, só precisa de um corpo. Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. É interessante, onde a Bíblia Sagrada nos dá esse registro de forma bem categórica, podemos dizer assim. Capítulo número 13, versículo número 4 diz assim, em diante: enviados, pois, viu? Paulo sendo enviado, Paulo e Barnabé, tá? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta. E detalhe, ele era tido como profeta, viu? Porém, diante do Senhor e dos conhecedores da palavra, ele era um falso profeta. Tem muita gente profetizando coisas que Deus não tenha mandado. Tem muita gente falando coisas que Deus não está mandando. Emocionalismo, tá? É emocionalismo. Eu não estou aqui para derrubar. Eu não estou aqui sendo atacador de profetas. Quem tem dom de profecia é um dom que Deus concede. Porém, tem pessoas se promovendo, falando coisa que não é para falar, falando coisa que Deus não está mandando falar, a verdade é esta. Eu costumo dizer que tem a visagem e tem a visão, a profetada e a profecia. Tem gente tendo visagem, tem gente profetando, estão profetizando profetada, e tem muita gente acreditando nessa marmota bem aí. Ei, tenha consciência da palavra de Deus. Não tem profecia maior e melhor do que a palavra do Eterno. Esta palavra, ela é única, ela é verdadeira. Ela é verdadeira porque ela se cumpre. E ela não é adivinha, não. Amém? Vamos lá. Ele era falso profetas, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar-se da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo. Naquele momento Paulo exortou, Elimas, e chamando: tu és filho do diabo, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Interessante aqui que ele estava sendo admoestado por Paulo, porque ele era profeta, porém um falso profeta. E o que tem de gente na casa do Senhor sendo um pervertido, um pervertor da palavra de Deus, não é brincadeira. Ei, estamos vivendo os últimos séculos, os últimos dias, na verdade. É um século, estamos vivendo um século. E nesses últimos dias estamos vivendo cada coisa que eu tenho por certo que Deus, ele não fica triste, mas ele maleia a sua cabeça por causa da situação que está acontecendo no mundo existente. E eu quero te dizer em nome de Jesus, eu quero dizer em nome de Jesus, que o Senhor, ele se agrada
da pessoa que não adere, volto a dizer, aos hábitos e costumes do mundo. O diabo não está de brincadeira. Pastor, só está dizendo que o diabo usa crente? O quê? O interessante é que Jesus, ele sabia que Judas Iscariotes, ele roubava ele por 3 anos. Estava lá, irmãos, 3 anos roubando. Então, ele estava com Jesus, andava com Jesus, sentou na mesa junto com Jesus, ali na Santa Ceia. Ele era o tesoureiro de Jesus, porém, o mau hábito dele nunca foi lançado por terra. Ele continuou as mesmas masmortas carnais. Então tem muita gente, infelizmente, fazendo, né? Minha esposa aqui trazendo um copo de água para mim, obrigado. Você é uma guerreira. A minha esposa, mulher de Deus, a missionária Rosilene. Então, tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, meus irmãos, com certos hábitos que está contrariando o nome do Senhor. E tem muita gente andando nessa linhagem aí. Eu costumo dizer que tem pessoas que acreditam mais nesses ilusionismo, podemos dizer assim, do que a própria palavra do Senhor. Você pode pregar a verdade, a palavra de Deus ali, mostrando a nua e crua. Sabe quem é o homem de Deus? Sabe quem é a mulher de Deus? É aquela que anda com profetada, né? Com ilusões, tendo visagem, tá vendo demais. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Elimas, ele era uma pessoa que tinha um título de servo de Deus. E Paulo ali repreendeu, ó filho do diabo. E para muita gente ali era aceitável. Mas Paulo, na verdade, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, quem tem o Espírito Santo de Deus de verdade na vida dele, ele tem como decifrar, discernir na mesma hora se é de Deus ou não. E Paulo viu que esse homem aqui, pela a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo de Deus, ele repreendeu aquele homem na mesma hora. Então, quando as pessoas, na verdade, têm esta evidência, ele passa a ser um agente de engano do adversário. Pastor, o que é isso? Vou lhe provar na Bíblia, como os irmãos estão acostumados aqui na igreja comigo. Irmãos, a minha base é a palavra. Tá? Agente de engano. Olha o que diz em Atos 8. Atos 8, versículo de número 9, tá? E ao 11. Atos capítulo 8, versículo de número 9 ao 11. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha aí, ó. Meu Deus, olha aqui, meus irmãos, este homem, ele enganava a muitos daqui, ao qual todos davam ouvidos, tá? Todos. Aqui não está dizendo, fulano, meu, não, era todos que estavam ali presentes, davam ouvido a ele. E quando eles davam ouvido e via aquela marmota todinha, olha o que eles diziam. Olha o que eles diziam, os homens. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ainda tematizavam ele, olha, é que nem o pessoal fala por aí, é profeta, nem nome ele tem mais. E aí profeta, e aí vaso. Não tem nome mais não, o nome dele é vaso, o nome dele é profeta. Eu quero te dizer em nome de Jesus de Nazaré, a palavra do Senhor, ela é a profecia verdadeira, tá? E o povo aqui, diz aqui a Bíblia Sagrada, que eles davam ouvido, aqui, dizendo, se você tiver Bíblia, você acompanha comigo, tá? Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior.
Então ali tinha criança, tinha adolescente, tinha jovem, tinha adultos, tá? E eles davam ouvidos, porque eles ficavam maravilhados por aquilo que ele fazia. Quando eu falo de mágica, irmãos, toda mágica, todo mágico, ele tem, né, o seu jeitinho lá. E tem muita gente que acredita naquilo ali. Ele faz a pessoa, ele engana as pessoas assim, a olho nu. A olho nu. E tem muita gente que fica de boca aberta. Tem muita gente que fica até ali deslumbrado de ver aquilo ali, aquela ação, aquela mágica toda. Tem gente que gosta muito de mágico, mas essa mágica aqui era algo espiritual, que tinha uma camuflagem do adversário por trás. Ei, não precisa você e eu fazermos nada para enganar ninguém. Basta você se colocar na presença de Deus de forma especial. Deus vai te usar porque Ele é capaz de usar. Porque todo o poder está na mão do Senhor. Não precisa você fazer coisas que descaracteriza a presença de Deus, a palavra do Senhor para ser alguma coisa. Se você quer ser usado pela palavra, busque o dom da palavra que Deus vai te usar em nome de Jesus de Nazaré. Se você quer ter de fato o dom da revelação sem estar enganando ninguém, busque o dom da revelação que Deus vai te dar, porque os dons espirituais é de graça. É de graça. Mas você tem que buscar os frutos. Deixa eu te explicar aqui rapidamente sobre os frutos do Espírito. A palavra fruto. Nenhuma fruta ela vai ser existente depois que Deus, né? Depois que Deus fez os céus e a terra, aquela coisa toda, né? Vou aqui até me adiantar. Para existir fruto, precisa existir semente. Pastor, não entendeu? Vou te explicar aqui agora. A semente é a promessa e Deus já colocou. Mas para essa semente, um dia ela frutificar, você tem que regar. Como, pastor? Na oração, no jejum, primeiramente na vigilância, na oração, no jejum e na leitura da palavra. Esses 4 aspectos é interessante. Vigilância, tá? Vigilância, oração, jejum e a palavra. Aí com o futuro você vai ser uma pessoa beneficiada por este regamento. Cada vez que você vigia, cada vez que você jejua, cada vez que você lê a palavra, cada vez que você vive a vontade do Senhor, você está regando o seu ministério. Aí vem um futuro onde esse fruto, na verdade, vai ser na tua vida. O fruto, que fruto é esse, pastor? O dom de profecia, o dom da interpretação, o dom da palavra, o dom da revelação, e assim vai. O dom de variedade de línguas. É isso. É muito fácil. Só que tem gente que, na verdade, que quer ser uma coisa enganando. Isso não pode. E isso não é uma evidência de Deus. Aí, vamos lá, mais adiante. Olha aqui. Olha o versículo 11. Aderiram a ele porque havia muito iludira com mágica. Eles aderiram a ele. Você tem que aderir à palavra de Deus. Tenha cuidado. Como eu sempre falo aqui na igreja. Irmãos, vamos prestar atenção naquilo que estamos ouvindo. Vamos prestar atenção. Nem tudo que diz, nem tudo que parece é. Mas quando você palavra, você não é enganado. Adere à palavra que você vai ser diferente, amém? Quando, porém, derem crédito a Felipe, olha, quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelistas a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou, tá?
abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhavam a Felipe de perto, observando, tá? Extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Depois que eles o quê? Seguiram a Filipe. Quando você segue pessoas verdadeiras, você passa a ver milagres. Pastor, o que é milagre? Ei, cura é uma coisa, milagre é outra. O que é cura? É alguém ser curado de Agora, um exemplo, do coronavírus. Se você impor as mãos sobre algum enfermo que esteja com coronavírus, ele é curado na mesma hora em nome de Jesus. De algum tipo de enfermidade. O que é milagre? Voltar à vida, isso é milagre. Nascer um olho, que aconteceu com Bartimeu, isso é milagre. O braço, que ela diz que ela até viralizou aí uma certa mulher por um certo país aí, que ela tinha um hábito de fazer encolher o braço, e muitas pessoas acreditavam nela, e aquilo ali é fato. E ali ela tinha um jeito, e esse jeito que ela fazia assim, ela enganava muitos, aí quando pensar que não, disse que o braço dela voltava. Isso aí serviu de engano para muita, e muita gente acreditou naquela marmota, naquela macacada. E eu entendo que quando você é guiado pela palavra e por pessoas verdadeiras, você vê milagre acontecer. É o braço eu conheço, eu que esqueci o nome dela, lá de Paragominas, a minha cidade, minha terra natal, cidade natal na verdade. Ela tinha uma perna menor do que a outra. Um certo pastor foi ministrar lá, e para a glória de Deus, parece que foi a Elisângela, na época da minha juventude, a perna dela voltou ao normal, para a glória de Deus. Isso é milagre, porque ela nasceu com a perna menor do que a outra. E isto é milagre, porque Deus é capaz de fazer o milagre, quando você crê no milagre. E quando você busca e vai atrás e se apresenta, se evidencia ao Deus do milagre. E o diabo, ele sempre tem os seus agentes de engano, como Deus tem os seus agentes nesta terra verdadeira para apresentar a cura e apresentar o milagre de fato. Creia na palavra do Senhor. Creia nas evidências do Senhor Deus de Israel, porque Ele é capaz. E o interessante é que quando nós temos a base principal, que é a palavra de Deus, quando vem essas questões, a gente repudia na hora, a gente vomita na hora. É por isso que estou aqui fazendo essa live, só te admoestando que você venha viver uma vida de esclarecimentos, que o diabo não está de brincadeira. Ser leitor, volto a dizer, não é ser estudioso. Ser leitor é um simples leitor. É um exercício, porém, não é o entendedor. E eu volto a te dizer, em nome de Jesus, o diabo, ele quer imitar a Deus. Pastor, o que é isso? Está lá em Êxodo, capítulo 7. Bora ler o que está escrito aqui no Êxodo, onde todos nós somos conhecedores da Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 20 em diante. Olha o que diz aqui. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Olha a diferença, meus irmãos. Se porventura os magos de Faraó não tivessem feito esta magia, esta mágica, o povo de Israel tinha ido
Pastor Erizão, meu querido, paz do Senhor, homem de Deus, lá de Paragominas. Um abraço. E quando aconteceu esse ilusionismo da parte dos mágicos, Faraó endureceu o coração. Porque Faraó entendeu, então, se meus mágicos estão fazendo isso aqui, eu vou. Nonato Leite, um abraço, meu querido, lá do Paraguai, tá lá, esqueci o nome da cidade, que o pastor Nonato Leite está pastoreando. Deus abençoe o pastor Nonato Leite de forma especial. Quero até parabenizar o aniversário, né, da Fabiana, missionária Fabiana, a pastora Fabiana, que Deus abençoe. Ou seja, se eles Faraó tivesse feito, melhor dizendo, voltando sair um pouco vamos lá. Se não tivesse acontecido essa mágica, com certeza Faraó tinha libertado o povo de Israel. Porém, os mágicos, na verdade, fizeram o que Moisés fez. Mas o interessante que me chama a atenção nessa história, sabe o que é? Que quando Deus falou assim, olha, Moisés, é o seguinte, faz aqui, como eu sempre falo, faz aqui um churrasco, viu? Faz um churrasco, prepara tudo, passa o sangue nos umbrais das portas, porque a morte vai chegar. À meia-noite, a casa que estiver marcada, essa estará sendo imunizada. E assim fizeram. É por isso que eu te falo, em nome de Jesus, como diz lá em Salmo 91:10, que nenhuma praga cheirá a tua tenda. Sabe por que não vai chegar? É porque a casa que estiver de forma cristocêntrica, em exercício, o mal não vai adentrar. O mal não vai adentrar, porque Deus é Deus de promessas. Se Ele falou, Ele cumpre com as suas promessas. Não precisa a pessoa andar fazendo coisas. Tem gente que faz tanta macacada, tanta muagem, diz que pro mal não entrar. Tem gente que joga coisa na frente da casa, diz que pro mal não entrar, coloca até planta. Pelo amor de Deus, se Deus não guardar a minha casa, se não guardar a tua casa, em vão vigia a sentinela. Assim como Deus guardou a casa do povo de Israel, em nome de Jesus, mas a tua casa está sendo guardada por Ele, porque Ele é o Deus que guarda a minha casa, guarda a tua casa. Creia nessa bênção da parte de Deus para a tua vida. Desacredite em nome de Jesus de Nazaré daquilo que o homem fala, daquilo que o homem faz, mas acredite daquilo que a Bíblia Sagrada ela te fala, ela te relata, porque a Bíblia Sagrada ela é única, ela é verdadeira, ela é incomparável, é a palavra do Senhor. E eu entendo que pela palavra do Senhor, o mal não vai chegar na minha casa. Não vai ser preciso eu fazer magia, como diz o outro, maginga, né? Mais ou menos assim. Não precisa você fazer nada baseado naquilo que a terra ensina, porque a terra só vai dar glória a Satanás, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vive diferente, ele pratica a palavra, independente das circunstâncias, independente das questões, das adversidades. Ele não vai acreditar. Tem gente aí que diz que, para você ver como é que é o homem, tem tanta profetada, gente profetizando que o ano de 2000, diz que o ano ia acabar em 2012, outro depois de 2015, outro já estão dizendo aí que tem, diz que a NASA já está dizendo que tem um grande asteroide que vai cair nessa terra, que vai matar todo mundo. E tem muita gente acreditando nisso. Tem outros aí que estão dizendo que Deus apareceu, né, nas nuvens, sentado no cavalo, aquela coisa toda. Eu acho que você que acompanha a rede social vê essa marmota bem. E tem gente que acredita nisso, gente. Tem gente que anda com essa marmota aí. Edson, meu querido, Pai do Senhor, Paraupebas, segurança aí, tanto da igreja como do Deus Altíssimo, do trabalho secular. Deus abençoe. Então eu vejo isso, as pessoas acreditando no mundo, nesse mundo de engano, e o diabo faz isso, meus irmãos. O diabo faz isso.
E tem muita gente sendo enganada, tem muita gente sendo seguidoras dessa arrumação. Anderson Levi, meu querido, meu obreiro, pregador do evangelho, indico ele, quem quiser levar ele pode levar, viu? Deixa eu apertar aqui, ó, pronto, Deus abençoe, obrigado por estar assinando, compartilhe essa live aí, meus irmãos, tá? Nos ajude aí, compartilhe para Deus estar sendo glorificado na vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, para ser seguidor das profecias sagradas, das profecias da Bíblia Sagrada. Essa é a profecia verdadeira. Quando você é praticante e quando você é leitor e praticante, você vai entender o que é a verdadeira profecia. Um dia eu falei um endereço para minha mãe pelo telefone, lá ela está em Paraupebas, eu disse: minha mãe, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para a senhora aqui, que eu não estou assustado por essas coisas que estão acontecendo. Não. Eu estou tranquilo. Irmão, se isso não acontecer, a palavra de Deus é mentirosa. Essas marmotas aí que eu acabei de falar aqui, concernente aos mágicos, os ilusionistas, isso aí tem que acontecer. Isso é bíblico, porque aconteceu nos tempos passados, está nos registros sagrados e continua acontecendo. Continua acontecendo. E o diabo não deixa de operar. Mas isso vai ser desmascarado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vai. Eu faço é crer em nome de Jesus. Sabe por que eu faço é crer? Porque, volto a falar o que eu falei um dia desse aqui sobre a mentira que tem a perna curta. Vão ser todos desmascarados em nome de Jesus. Vão ser. Olha o que diz aqui em Isaías 44, versículo 25. Assim, diz 44, 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho entendi os céus e sozinho esprairei a terra. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, aqui, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada. Aí sim, o conselho dos meus mensageiros, tá? Deus está dizendo que Ele vai fazer cumprir a palavra dos mensageiros dEle. Então eu profetizo pela palavra de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e Espírito Santo. Essas pessoas vão ser desmascaradas em nome de Jesus de Nazaré. E se você está precisando de uma cura, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, em nome de Jesus, seja curado. Não precisa você tomar um copo de água não, viu? Isso aqui é só para saciar a sede, ó. Não precisa você estar ungindo vassoura não. Não precisa. Aleluia. Eu não sei o tipo de enfermidade que você está passando, mas seja curado em nome de Jesus. Esse poder tem... Todo o poder está acima de todas as coisas. Tá? Mandinga. Lembrei agora, mandinga. Batalha de mandinga não. Viu? Mandinga é cor do cão. Mas faça a vontade de Deus. Faça a vontade daquele que fez os céus e a terra. E Deus estabelecerá aquilo que tanto você quer, é ser beneficiado pela bênção incontável da parte dele, porque eu costumo dizer que Deus não é doido e nem cego. Pastor, você está doido? Não, Deus não é doido nem cego. Ele tem consciência do que você está fazendo. E Ele está vendo a tua situação e por conta disso, Ele vai entrar com a provisão na tua casa, na tua vida. Não precisa você estar folhando a Bíblia, procurando cabelo não, meu querido. Vá folhar a Bíblia, vai estudar a Bíblia, que Deus vai te revelar a palavra verdadeira.
E nesta palavra ele vai te orientar o que você vai fazer. Como você tem que fazer para ser abençoado, beneficiado pela bênção do Eterno. Deus vai te fazer ser esclarecido pela palavra dele. É esta palavra que eu prego, é esta palavra que eu acredito, é esta palavra que ela não tem prazo de validade. É esta palavra que ainda que o homem escarneça dela, ainda que o homem desacredite dela, é a única palavra que querendo o homem ou não, ela é existente. Agora quem não acredita, eu não posso fazer nada. Mas aquele que acredita na palavra genuína do Senhor nosso Deus, aleluia, esse Deus que eu sirvo, ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Vai. Pastor, eu estou passando por toda dificuldade. Eu sei que você está passando por dificuldade, como todo mundo está passando. Mas creia no Deus que você serve, que ele vai prover a tua vitória em nome de Jesus de Nazaré. Creuza, minha filha. Olha, Creuza. Tu já casou, Creuza? Creuza, um abraço, minha filha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então eu quero te dizer, meu querido seguidor da palavra de Deus, seguidor da rede social, faça diferente. Faça diferente a partir de hoje. Desacredite em mandinga, mas acredite na palavra de Deus, nos exercícios espirituais. Pastor, o que é exercício espiritual? Meu filho, primeira coisa, tu vai vigiar, tu vai orar, tu vai jejuar e tu vai ler a palavra. O que a Bíblia diz, meus irmãos? O próprio Deus reclamando: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você está sendo praticante, eu quero te dar uma notícia muito triste. Você está perecendo por não conhecer o Deus que eu sirvo. Só se o Deus que eu sirvo, ele mudou. Ele mudou. Mas ele é imutável, gente. Ele é imutável. E pela sua imutabilidade, ele está dizendo para você e para mim, na tarde deste dia, ele continua agindo em favor daqueles que os temem. E aquele que teme a ele, ele livra. Ele livra. Não precisa você estar procurando cabelo não, para ser imunizado não, meu querido. Não precisa não. Não tem cabelo não, de forma alguma em Bíblia. Se por tem detalhe, se tiver algum cabelo, porque um dia tu estava lendo a Bíblia, esse cabelo aqui, né, que está na tua cabeça, caiu. Acidentalmente, naturalmente, que isso aí acontece na vida de todo mundo, caiu um pedaço de cabelo dentro da tua Bíblia sem você perceber. Aí passou e o cabelo caiu. E aí veio essa marmota minha aí, que isso é marmota. E tem muita gente, irmão, se vocês verem o tanto de áudio, não sei se já chegou no seu celular, se não chegou, vai chegar. Vai chegar. Que é para você folhear a sua Bíblia, né? Para você procurar. Engraçado que tem gente que só acha de pegar a Bíblia, né? Quando vai para a igreja. Aí tá ouvindo esse áudio, já vai pegar a Bíblia lá, rapaz, eu já vi aqui, aí vai folhear, aí vai encontrar o cabelo. Olha o cabelo aqui, é o teu cabelo abençoado, que caiu, que um pedaço que caiu aí nessa tua Bíblia. Não é outra coisa, é o teu cabelo. Aí só vai achar de folhear a Bíblia para procurar o cabelo, mas não tem coragem de pegar a Bíblia e ler ela. Tem muita gente que infelizmente não tem lido a palavra. Prefere ler gibi, tá ali marcando aquele negócio que é o negócio de caça-palavra, mas perde tempo fazendo essas coisas e infelizmente deixa de ler a palavra. E por causa de não ler a palavra é um desinformado. Não seja um desinformado, pelo amor de Deus. Seja informado pela palavra. Eu lhe mostrei aqui, quem começou, está aqui desde o início, está vendo o que eu estou dizendo aqui, baseando-nos de uma verdade pela palavra. Tia Léa, um abraço, minha tia. Te amo, viu? Deus abençoe. Dá um abraço aí na tia. Mais tarde eu ligo para a tia Neneca, aniversário dela hoje. Ontem eu estava aniversariando, gente, ó, graças a Deus. Mais uma primavera colhida pelo meu Deus. Deus é bom. 39 aninhos, ó, estou fazendo. Então, vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia e você vai te atualizar, vai estar sendo atualizado. E por conta desse coronavírus aí existente,
naquele tempo era o negócio do porco, né? O negócio do macaco. Irmãos, é tanto vírus que esse mundo está sendo impactado. E as pessoas estão assim assustadas. Não te assusta não, pastor, porque não te assusta não, meu querido. A praga não vai chegar na tua tenda. Não vai, em nome de Jesus. Eu não estou com medo, pastor, não. Deus sabe do fundo do meu coração que eu não estou com medo, de forma alguma. De forma alguma. Porém, temos que viver de forma de cautela? Sim, isso é fato. Temos que sermos cautelosos, porque se não existir cautela, seremos cometidos. Porque o povo aconteceu com o povo de Israel. Ele viveu, Deus, olha, é a mesma coisa que o pessoal está anunciando, olha, é para usar álcool em gel, luva, tudo enquanto, aquela coisa toda, o pessoal quem está usando? Quem tiver com a vida imunizada, tiver bem, com a imunidade boa, não pega, gente. Não pega. Porque isso é uma gripe como qualquer outra. Eu estava assistindo um infectologista esse dia e estava falando de algo interessante. Que tem gente que tem coronavírus, mas ele nem sabe. O meu primo, Alex, que é médico lá em Belém, né, pegou coronavírus. Está lá. Porém, ele não tem nenhuma... Está lá com coronavírus, mas não está com tosse, não está com gripe. Ele é transmissor. Mas ele não está com tosse, ele está lá na quarentena dele, que ele tem que ficar, porque ele é transmissor. Mas ele está com a imunidade boa, onde a tosse, a gripe, a febre, a dor na garganta, não afetou ele. Então, Deus, na verdade, disse, gente, é o seguinte, vocês pegam o animal, imola eles, né? Aquela coisa toda. Faz aquele, foi o primeiro churrasco, faz um churrasco. Agora, quando terminar, vocês passam o sangue nos umbrais das portas. E assim eles fizeram. Assim você tem que fazer também. Te previne, tá? Previna-se desta realidade. E daqui uns dias o remédio vai sair, a vacina vai sair. Esses dias eu tomei a vacina contra o H1N1. Eu tomei. Estou aqui, graças a Deus. Em nome de Jesus, esse mal não vai me pegar e nem a minha família. Eu quero profetizar sobre a tua vida que está me seguindo. Não vai pegar também você, não vai pegar em ti nem na tua família. Amém? Então fica essa palavra para você na tarde deste dia. Compartilhe este vídeo, nos ajude. Em nome de Jesus. Vou postar isso aqui também no YouTube, daqui a pouquinho. Tá? Eu peço que você compartilhe esta live, tá? Nos ajude a enriquecer a nossa página com seus amigos. E baseado nisso eu quero te dizer, a praga não vai chegar na tua tenda. Sabe por quê? Porque o meu Deus é um Deus de promessas, tá? Só para fechar, eu quero só que ler em Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1, versículo número 8. Olha o que diz aqui. 6 e 7, 8. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, para outro evangelho. A qual não é outro, senão que alguns que vos perturba a quem queiram perverter o evangelho de Cristo. Pervertor. Os pervertidos, na verdade, né? Mas, ainda que nós, ou menos um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Está aqui, meus irmãos. Se não for isso daqui, a verdade, se for outro evangelho, é anátema, viu? É anátema. E por ser anátema, eu quero te dar um conselho em nome de Jesus. Só um conselho. Para finalizar. Estaremos orando daqui a pouco. Se não for, fala o seguinte, repudie. Repudie em nome de Jesus, porque isso daí é reprovado por Deus. Amém?
O que é aprovado por Deus, pastor Endes? É esta palavra. É esta palavra que é a verdade. É a verdadeira palavra. Em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. Pai querido, aqui estou, meu Deus, na tarde deste dia. Uma vez mais quero me apresentar ao Senhor como servo que sou. Que de maneira nenhuma, meu Deus, eu venha me vender por aquilo que o mundo ensina, mas que eu venha, meu Deus, estar diante da tua presença para degustar aquilo que o Senhor tem para com a minha vida e transmitir aquilo que o Senhor me deu para quem precisa ser transmitido. Pai, eu quero te apresentar, meu Deus, as verdades bíblicas na vida dos teus filhos, que de forma, Senhor, específica, o Senhor venha se apresentar a Ele como um Deus verdadeiro, não com aquilo que o mundo, Senhor, ensina de forma enganosa. Como falamos agora há pouco, Senhor, acerca que o diabo ele veio para enganar, e ele tem pessoas, meu Deus, para que eles venham usar, Pai. E ele tem também os seus agentes, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Muitos, infelizmente, estão dentro da tua casa como agentes do engano, mas como o Senhor, meu Deus, é o agente da verdade, toca, transforma. E que o Senhor possa usar eles de forma específica, meu Deus, na palavra, na profecia verdadeira. Meu Deus, que ele venha ser um homem ou mulher, um profeta e uma profetisa verdadeira, aprovada pelo Senhor, Pai. Eu quero ministrar, meu Deus, aquele que está, meu Deus, enfermo, que eu quero ministrar a cura na vida dele, a cura na vida dela, pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Pai, faz isso. Visita esta casa. Visita esta família, visita, meu Deus, em nome de Jesus, com a visita da restauração e a visita da cura, porque eu creio no teu poder, Pai. Faz isso, que a alegria, que a paz volte, meu Deus, a morar nesta casa, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Receba na tarde deste dia, meu Deus, a nossa gratidão pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Na próxima live, eu tenho certeza que Deus vai nos dar uma palavra para transmitir a sua vida. Amém? Pastor Enzo Souza, aqui de São Luís, Maranhão. Compartilhe esta live em nome de Jesus. Amém e amém.